O Senhor Krishna Chaitanya disse, Praninam Upakaraya, ou seja, para o benefício de todo ser vivo interessado, 3 pontinhos. Enquanto prestam serviço de primeiros socorros no campo de batalha, os homens da Cruz Vermelha, embora igualmente dispostos para com todos os soldados feridos, dão prioridade aos com possibilidade de recuperação. Os que não têm possibilidade são às vezes deixados de lado. Na Índia, mesmo após a obtenção do Swaraj, a independência da Índia, a mentalidade é predominantemente de ideias made in London. É uma longa história, mas em resumo, os líderes da Índia, em nome de um governo secular, envolvem-se com tudo que é fruto do exterior. Eles cuidadosamente deixaram de lado o tesouro dos bens transcendentais da Índia e estão imitando o modo ocidental material de vida, constantemente envolvidos em atos de errôneos julgamentos, receios, imperfeições e duplicidades. Está seguindo a cultura dos demônios. O conhecimento védico da Índia está acima de todos os defeitos condicionantes mencionados acima, mas nós, indianos, no momento atual, temos negligenciado tão maravilhoso conhecimento védico e devido à sua aplicação indevida, 3 pontinhos, este Vedanta Sutra é apresentado na Índia por pessoas desautorizadas de diferentes campos. E sendo assim, as pessoas estão sendo desencaminhadas. Está vendo? O conhecimento perfeito usado de forma errada desencaminha as pessoas, como a gente já falou, no começo do programa. O recém-nascido entusiasmo nacional dos líderes industriais e planejadores indianos não tem tempo nem desejo de compreender a mensagem do Vedanta Sutra, ou mesmo do Bhagavad Gita. Vocês não podem fazer atos humanitários sem orientação correta? Então minha ideia de pregar nos países estrangeiros baseia-se no fato de que eles, ao contrário dos indianos, são movidos pelo avanço material de conhecimento. Eles estão buscando a mensagem e orientação do Vedanta Sutra, ou, quanto a isto, do Bhagavad Gita, de forma autêntica. E eu estou certo de que a Índia voltar-se-á novamente para a vida transcendental, quando o princípio for aceito pelos europeus, americanos e etc. Porque, atualmente, o povo indiano desenvolveu o hábito de pedir após ter renunciado à sua propriedade. Vou ler de novo aqui. Porque, atualmente, o povo indiano desenvolveu o hábito de pedir após ter renunciado à sua própria propriedade. Este é meu ponto de vista. Mas, de qualquer maneira, devemos apenas aproveitar a oportunidade do serviço. Uma forma de expandir a sua maneira de pregar era enviar por correio cópias de Volta ao Supremo para fora da Índia, como fez Bhaktivinoda, E como incentivo para recrutar doadores, ele informava que o nome do doador seria impresso em cada cópia. Sua ambição era conseguir grandes doações, providenciar grandes impressões e enviar de volta ao Supremo para mais de 50 países. Ele determinara cotas. Os Estados Unidos receberiam 10.000 cópias, a Argentina 500, a Bélgica 500, o Brasil 500, Burma 1.000, Canadá 500, Chile 500, China 10.000 e assim por diante, incluindo 10.000 para a Rússia e 10.000 para a Inglaterra. Mas os doadores e as doações nunca apareciam e os planos para de volta ao Supremo nunca se realizavam. Abai percebia que, enquanto a classe de pessoas cultas e educadas da Índia estava rejeitando sua própria cultura transcendental, as massas religiosamente dotadas estavam sendo iludidas por um cortejo de doutrinas desautorizadas e conflitantes apresentadas em nome de hinduísmo.
Um exemplo alarmante disso chamou sua atenção enquanto ele pregava em Bombay durante o verão de 1958. Bhagavad Wiki estava sendo anunciada por um grupo cujos ensinamentos conflitavam com a pura apresentação da sucessão discipular dos devotos de Deus. Os livros dos devotos de Deus, o Śrīmad Bhagavatam, era a escritura devocional por excelência, a encarnação literária de Deus, Krishna. Contudo, os organizadores da Bhagavata Wiki estavam usando o Śrīmad Bhagavatam para ensinar impersonalismo e minimizar o Senhor Krishna. Através de amigos, Abai ficou sabendo dos encontros ultrajantes e finalmente no dia 28 de julho de 1958 ele escreveu ao líder do Bhagavata Wiki, Sri Ratansi, implorando-lhe que se mantivesse afastado do Śrīmad Bhagavatam. Prabhupada pregava destemidamente como seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta, como todos da sucessão discipular, né, que seguem a sucessão discipular. Calma. Tomo a liberdade de informar ao Senhor que recebi a sua carta convite referente ao comparecimento à Semana Bhagavat através da Secretaria do Centro Espiritual de Bombay. Sei de que tipo de Semana Bhagavata se trata por ser mantida pelos impersonalistas para desencaminhar o público inocente, e por isso não somente me abstive de comparecer à função, mas também aconselhei muitas outras pessoas a não comparecerem, pelo mesmo motivo de que a recitação do Santo Bhagavat está sendo executada por homens que não têm acesso a esta grande escritura, na qual apenas pessoas liberadas, que estão livres de todas as religiosidades pretensiosas, podem participar. 3 pontinhos. Alguns amigos que compareceram à sua Semana Bhagavata contaram-me como os passatempos do Senhor Krishna estavam sendo erroneamente interpretados em sua organização sob o pretexto de poupar Krishna de ser considerado uma personalidade imoral. Para evitar tais audiências tolas no futuro, Maharaja Parikshit já pedira a Shripada Shukadeva Goswami para esclarecer a questão das atividades da dança eterna do amor do Senhor Shri Krishna. Não é necessário que algum impersonalista ou moralista mundano justifique a natureza transcendental da dança eterna do amor. O passatempo é o que é. No verso número 30, se proíbe que uma pessoa mundana se preste a ouvir os passatempos da dança eterna do amor, ou 3 pontinhos, ouça a dança eterna do amor falada por uma pessoa mundana. Em sua organização, tanto a audiência quanto o palestrante são pessoas mundanas, e o fato de eles se entregarem ao assunto da dança eterna do amor por pura tolice resultará na imitação de Rudra, que engoliu um oceano de veneno. Abai advertia que poder-se-ia impetrar ação legal contra tal fraude religiosa. Mas Bhagavata Wiki continuou e centenas de pessoas foram enganadas. Enquanto os sinceros seguidores da cultura védica eram confundidos em sua lealdade, modernos indianos ocidentalizados rejeitavam a cultura védica, considerando-a retrógrada e irrelevante. Havia o primeiro-ministro Nehru, que não tinha tendências espirituais em absoluto. Ele era a favor da modernização e do que Abai chamava de ideias made in London. Pelo menos Mahatma Gandhi, embora jamais tivesse respondido às cartas de Abai, tinha sido espiritualmente dotado, mas não tanto o seu seguidor Pandit Nehru. Mesmo assim, preocupado com a maneira como os líderes da Índia estavam rejeitando a herança espiritual de seu país, Abai decidiu escrever a Pandit Nehru.
Embora em Bombay, Abai estivesse praticamente sem abrigo, em agosto de 1958, ele audaciosamente escreveu ao primeiro-ministro, expressando sua convicção de que a cultura transcendental da Índia devia não somente ser revivida no seu berço, mas também ser propagada no Ocidente. Ele lembrava Pandit Nehru que desde a Grécia Antiga até a Era Atômica, o mundo ocidental vira apenas materialismo e, portanto, jamais conhecera a paz. Se Nehru optasse por continuar seguindo o caminho do materialismo, os únicos resultados seriam discórdia e guerra. Portanto, a Índia não deve perder o seu tempo imitando o modo de vida ocidental. O Senhor tem admitido que a posição da cultura indiana é de grau superior, mas ao mesmo tempo o Senhor quer incentivar a prosperidade material através do avanço científico de conhecimento. Mas que é este conhecimento científico? Espiritualismo também é conhecimento científico avançado. O avanço material de conhecimento científico não pode dar nem sequer prosperidade material às pessoas em geral. O Senhor acha que a carruagem sem cavalo, ou a comunicação telefônica ou radiofônica, ou qualquer outra facilidade semelhante e efêmera da vida, podem produzir prosperidade material? Não, não podem. Prosperidade material significa que as pessoas têm que ter o suficiente para comer, ou para manter o corpo com muita saúde. O Senhor acha que os seus diferentes planos têm produzido esta prosperidade material? Ou que a moderna civilização ocidental poderá produzir esta prosperidade? Mesmo que eles recebam esta facilidade, a inquietude continuará a existir até que haja satisfação transcendental na vida. Este é o segredo da paz. Mesmo sem ter estado no Ocidente, Abai expressava sua convicção de que os americanos e até mesmo os russos estariam ansiando por realização transcendental. Eles não poderiam estar satisfeitos meramente com o avanço material. Pandit Nehru, portanto, devia ajudar os seus amigos do Ocidente, oferecendo-lhes o conhecimento transcendental da Índia. Pobreza significa pobreza de conhecimento. O primeiro-ministro Chanakya vivia numa cabana de sapé, mas foi o ditador da Índia durante o período de Chandragupta. Mahatma Gandhi voluntariamente aceitou o modo de vida do dito homem pobre e foi ditador do destino indiano. Mas acaso ele era miserável? Ele tinha orgulho de seu conhecimento transcendental. Portanto, é o conhecimento transcendental que realmente enriquece um homem, e não o rádio ou o automóvel. Anteriormente, nos anos 30, a família de Nehru comprara seus remédios da farmácia Prayaga de Abai, e agora Abai apelava para Pandit Nehru como um velho amigo de Allahabad. Assim como Abai havia solicitado a Mahatma Gandhi, ele solicitou que Nehru deixasse suas responsabilidades políticas. Está vendo? Prabhupada pediu para abandonar a política, tanto para Gandhi quanto para o Pandit Nehru. E tem gente que vai atrás de política, né, Bimala? Está pegando o caminho errado, está fazendo exatamente o oposto do que Prabhupada pediu a essas personalidades que já estavam na política, né? Assim como Abai havia solicitado a Mahatma Gandhi, ele solicitou que Nehru deixasse as suas responsabilidades políticas. E como um cavalheiro popular do mundo, dedique o resto de sua vida a este movimento transcendental, organizado para fazer um verdadeiro ajuste da ciência material ocidental, combinada com o modo indiano de realização transcendental. Assim como acontecera com sua carta a Gandhi, sua carta a Nehru ficou sem resposta. Calma, deixa eu tomar água, não me apressa não, hein?
Entre os contatos anteriores que Abai fizera em Bombay estava o senhor Harbanslal. É isso mesmo, Harbanslal, um senhor de terras que certa vez assegurara a Abai que lhe forneceria alojamento sempre que ele precisasse. No verão de 1958, Abai fez uma visita ao senhor Harbanslal, apenas para ficar sabendo que este fora para o Ocidente. Quando Abai ficou sabendo que o senhor Harbanslal estava viajando não apenas a negócios, como também em uma missão cultural, sua imaginação inflamou-se com a ideia de um indiano em missão cultural no Ocidente. Ele escreveu ao senhor Harbanslal pedindo-lhe um lugar para ficar, mas também apresentando sua própria missão cultural. Abai sabia que muitos ocidentais respeitavam a cultura indiana. Ele ouvira seu irmão espiritual alemão falar que, embora os indianos que foram ao Ocidente, especialmente a Alemanha, fossem bem recebidos, às vezes o seu conhecimento da cultura indiana era posto à prova. Assim, Abai aconselhou o Sr. Harbanslal a ensinar a verdadeira conclusão da cultura indiana em sua viagem. Acho que as pessoas necessitam desta mensagem indiana neste momento de necessidade em que a bomba atômica paira sobre as cabeças da sociedade humana. Portanto, por favor, comece as atividades para o benefício de todas as pessoas nos países estrangeiros, uma vez que o Senhor foi para aí. Claramente, Abai teria gostado de ter ido pessoalmente. Abai também lembrou ao Sr. Harbanslal de sua promessa de lhe fornecer um apartamento. Passo meus dias em Bombay com grande desconforto por falta de habitação adequada, mas a carta nunca alcançou o excursionista, o Sr. Harbanslal. Querendo ir para o Ocidente logo que possível, Abai visitou Kripa Sindhu, um de seus irmãos espirituais em Bombay, e pediu-lhe ajuda. Kripa Sindhu comenta: ele veio até minha casa e me pediu para ajudá-lo a ir à América. Deu-me algumas revistas de volta ao Supremo, as quais ele disse que eu podia mostrar às pessoas para pedir auxílio em seu nome. Eu tentei fazer algo nesse sentido. Apresentei Abai Babu a um homem, um grande industrial, em Hemha Kandevala. Eu também fui. Nós três nos sentamos e eu disse ao homem que Abai queria ir para o Ocidente e que ele era um bom devoto e estava escrevendo e fazendo tantas coisas, mas afinal de contas o homem não ajudou. Kripa Sindhu disse a Abai que a Gaudiya Mata em Bombay fora algumas vezes auxiliada por uma piedosa negociante magnata. Eu não tinha visto esse detalhe, Bimala, como que ele descobriu essa negociante magnata, a senhora Sumati Morardi, dona da Isíndia Steamship Lines, linha de navegação Isíndia. Abai tentou vê-la, mas não conseguiu. Contudo, ele se entrevistou com um dos empregados da senhora Morardi, gerente da companhia Isíndia, que ouviu o que ele tinha a dizer e, para surpresa de Abai, respondeu generosamente. Considerando Abai um santo genuíno, o agente da Isíndia ofereceu-lhe um desconto de 50% no preço de uma passagem da Índia para os Estados Unidos. Ele chegou mesmo a escrever o plano de pagamento num cartão. Abai imediatamente começou a arrumar o seu passaporte e visto, mas não conseguiu levantar nem sequer metade da quantia. Anteriormente, em 1956, em Delhi, ele estivera lutando e sem lar. E agora, enquanto meditava sobre seus 2 últimos anos de viagens fora de Vrindavana, sentiu que sua posição não tinha realmente melhorado. Talvez Krishna não quisesse que ele procedesse daquela maneira, mas uma coisa positiva ele conseguira: determinação de ir ao Ocidente e pregar. Lá ele certamente teria sucesso.
Solitário e pobre, Abai retornou a Vrindavana. Tinha 62 anos, mas não pensava em se retirar. Mais do que nunca, sua atitude era reflexiva e renunciada. Como poucas pessoas o conheciam e como queria escrever, ele se mantinha solitário. Desculpem. Espera aí, deixa eu tomar água. Solitário e pobre, Abai retornou a Vrindavana. Tinha 62 anos e não pensava em se retirar. Mais do que nunca, sua atitude era reflexiva e renunciada. Como poucas pessoas o conheciam e como queria escrever, ele se mantinha solitário. Como um residente de Vrindavana, desfrutava de profunda paz. Fora de sua janela, o sagrado rio de Yamuna fluía num panorama pacífico para sua audiência particular. A vizinhança do Kashigata era calma, embora no preâmbulo da aurora ele pudesse ouvir alguns devotos se banhando e cantando Hare Krishna. Quando a lua estava cheia, o rio parecia uma joia refrescante. Não, uma joia frescamente. Tá, Bímola, vou prestar atenção. Quando a lua estava cheia, quando a gente erra, a gente volta, né? Aqui o conhecimento tem que ser passado completo e perfeito. Quando a lua estava cheia, o rio parecia uma joia frescamente resplandente. E de manhã o sol aparecia como uma mancha vermelha, um fogo consumindo-se atrás de uma parede opaca, finalmente explodindo e clareando todo o céu, até que na chama quente do meio-dia, enquanto o quarto estava na sombra, Abai pudesse ver de sua janela um cintilante sol a pino no céu brilhando sobre a lâmina prateada do rio aprazível. Sem ter que sair de seu quarto, de sua porta ele podia ver centenas de templos agrupados num raio de quilômetros na acolhedora cidade de Vrindavana. A pontualidade dos cantos e danças públicos de Hare Krishna e os sinos ressoando nos templos, as canções subindo espontâneas ao Senhor Krishna em numerosos lares e nas ruas enchiam o ar de devoção. Na varanda, Abai podia cantar Hare Krishna em seu rosário sem temer interrupções. Ele gozava de uma vida simples e quase despreocupada com mínimas necessidades físicas. Algumas horas de descanso à noite, um pouco de alimento oferecido a Deus Krishna Prasada ao meio-dia, vestes das mais simples, e ele não tinha que lisonjear ninguém, manter ninguém, nem administrar a vida de ninguém. Sua mente e inteligência permaneciam livres e se mantinham constantemente a serviço de seu mestre espiritual. Ele via suas atuais circunstâncias como uma preparação para uma tarefa maior à sua frente. A despeito de sua idade avançada, sentia que mal começara o seu trabalho. Portanto, sentia-se confiante e guardava sua visão de uma associação mundial de devotos. Não era um sonho ocioso, embora ele não tivesse certeza de que iria se realizar. Mas ele sabia qual era o seu dever. Por enquanto, continuaria demonstrando sua visão, a visão de seus mestres espirituais predecessores em artigos e livros. Mas, logo que possível, ele deveria ir para o Ocidente. Os ocidentais, concluíra ele, não estavam satisfeitos com uma vida materialmente confortável, mas destituída de compreensão transcendental. Mais do que seus compatriotas indianos, eles estariam abertos às mensagens da verdade absoluta, Krishna. Ele sabia que deveria ir, e iria, se Krishna desejasse. Abai vivia frugalmente em Vrindavana, mantendo contabilidade exata de todos os gastos e todos os recibos. Ele mantinha cuidadosamente um registro, como se estivesse dirigindo um negócio substancial, muito embora comprasse apenas um pouco de leite, alguns legumes, carvão para cozinhar,
passagens de ônibus e selos, o seu maior gasto. Abai compôs um poema bengali, Vrindavana Bhajana. As estrofes introdutórias eram especialmente autorreflexivas e pessoais. Peraí, deixa eu até tomar água aqui, Bimala. Estou sentado solitário em Vrindavana Dama. Neste estado de espírito estou tendo muitas realizações. Tenho minha esposa, filhos, filhas, netos, tudo. Mas não tenho dinheiro, de modo que eles são glória infrutífera. Krishna mostra-me a nudez da natureza material. Por sua influência, nada disso hoje tem sabor para mim. Prabhupada cita uma linha aqui, em outra língua, que eu não sei se é sânscrito ou bengali. É bengali, Bimala. Está aqui, ó. Abai compôs um poema em bengali. Prabhupada cita uma linha em bengali e explica que eu gradualmente despojo de toda a riqueza aqueles para os quais sou misericordioso. Como pude compreender esta misericórdia do Todo Misericordioso? Vou ler de novo. É um verso falado por Krishna. Eu gradualmente despojo de toda a riqueza aqueles para os quais sou misericordioso. Como pude compreender esta misericórdia do Todo Misericordioso? Todos me abandonaram, vendo-me sem dinheiro. Esposa, parentes, amigos, irmãos, todos. Isto é miséria, mas me faz rir. Estou sozinho, mas risonho. Nesta Maya Sansara, a quem amo realmente? Onde estarão agora meus amorosos pai e mãe? E onde estarão todos os mais idosos que eu, que eram o meu próprio povo? Quem me dará notícias deles? Dizei-me, quem? Tudo o que me resta da vida familiar é uma lista de nomes. Como a espuma na água do mar se funde novamente no mar, o jogo de Maya Sansara é exatamente assim. Ninguém é mãe ou pai ou parente pessoal. Assim como a espuma do mar, eles permanecem apenas por instantes. Assim como a espuma na água do mar se funde novamente no mar, o corpo feito de 5 elementos encontra-se com a destruição. Quantos corpos a alma condicionada aceita dessa maneira? Seus parentes relacionam-se meramente com corpos materiais. Mas na plataforma transcendental, todo mundo é seu parente, irmão. Este relacionamento não sofre dos encantos de Maya. O Senhor Supremo é a alma de todos. Em relação a Ele, todos no universo são iguais. Todos os seus parentes, irmão, todos os bilhões de almas. Quando vistos em relação com Deus, Krishna, todos eles entram em harmonia. Esquecendo-se de Deus, Krishna, a alma deseja gozo dos sentidos e, como resultado, é firmemente agarrada por Maya. É por isso que os livros de Prabhupada são para serem estudados, né, Bimala? Em uma visita de outubro a Delhi, Abai recebeu uma doação de Kaviraja Vaidya Nath Sirkar para ser usada para imprimir 1000 cópias de Volta ao Supremo. Abai prontamente publicou o número de 20 de outubro de Volta ao Supremo com o nome do doador na página da capa. Era o primeiro número depois de 2 anos. Outro doador, o Sr. Subok Kumar Kapoor, de Ramalal Kapoor Sons, seguiu o exemplo do Sr. Sikar e doou 1000 cópias para o número de 20 de novembro. O artigo de primeira página do número de novembro era Verdade e Beleza. O editorial de The Times of India, especulando sobre se verdade e beleza eram compatíveis, opinara:
que nem sempre a verdade era bela, mas muitas vezes feia e desagradável, e Abai discordou. A verdade é tão bela que muitos sábios, santos e devotos deixam tudo pela causa da verdade. Mas desde tempos imemoriais nós estamos habituados a amar a inverdade em nome de verdade. Abai concordava, contudo, que a verdade e a beleza mundanas eram incompatíveis. Além disso, a verdade mundana não era nem bela nem verdadeira. E a beleza mundana não era beleza real. Para explicar isto, Abai contava uma história. Certa feita, um homem apaixonou-se por uma bela moça, a qual tentou resistir aos cortejos dele. Como ele persistisse, ela pediu que ele voltasse dentro de 7 dias, que então ela o aceitaria. Durante os 7 dias seguintes, a moça ingeriu fortes laxantes e repetidamente defecou e vomitou. Ela armazenou as fezes e os vômitos em baldes. Assim, a dita bela moça tornou-se esquálida, magra e esquelética. Empalideceu e os belos globos oculares afundaram-se para dentro das órbitas cranianas. O homem apareceu em cena bem vestido e bem comportado e perguntou à moça que o recebeu, a qual tinha aparência esquálida, sobre a bela moça que o havia convidado a vir. O homem não pôde reconhecer naquela moça a mesma pela qual procurava. Contudo, sendo ela mesma, mas em condições lamentáveis, o homem mostrou-se tão tolo que, apesar de repetidas afirmações por parte dela, não a pôde reconhecer. Entretanto, tudo aquilo se devia apenas à ação do remédio. Por fim, a moça contou ao homem poderoso toda a história de sua beleza e disse-lhe que separara os ingredientes de sua beleza e os armazenara. Disse-lhe também que ele poderia desfrutar dos sucos de beleza armazenados. O homem lunático, cheio de romantismo mundano, concordou em ver os sacos de beleza. E assim foi posto na presença do armazém de fezes soltas e vômito líquido que emanavam um mau cheiro insuportável. Foi só assim que toda a história da beleza líquida foi-lhe revelada. As formas deformam, né, Bimala? É por isso que os casamentos... Quase todos os casamentos acabam ou azedam, né? Porque as formas deformam, porque é baseado na atração macho e fêmea. E aí quando as formas deformam, ele não quer mais ela, né, Bimala? Ele deseja outra bonitinha, toda empinadinha, toda... não quer aquela coisa caidaça. O casamento material é assim, né? Começa na lua de mel e acaba na lua de fel. Tá, já parei de falar. Abai prosseguia afirmando que a literatura que não descreve ou que não descrevesse a verdade e beleza últimas da pessoa suprema, Krishna, não passava de excremento e vômito, muito embora se apresentasse como poesia e filosofia. Em Moralidade Padrão, Abai explicava: moralidade é o padrão de atividades através da qual a autoridade suprema se satisfaz. Isso aqui é uma máxima, hein, Bimala? Tá vendo? O que é moralidade? Moralidade é o padrão de atividade através da qual a autoridade suprema se satisfaz. As escrituras contêm códigos morais que proíbem relações sexuais profanas, matança de animais, intoxicação e jogos de azar. Abai atribuía o sucesso de Mahatma Gandhi como líder público à sua observância destes princípios morais. Abai também louvava o sistema védico de matrimônio. Após alcançar a puberdade, uma mulher precisa de um homem, e se ela não é casada naquele período, e permite-se-lhe misturar-se com rapazes, é bastante natural que haja toda possibilidade de queda, ou por parte do rapaz ou por parte da moça.
A despeito das condições sociais mutáveis, argumentava Abai, você não pode se entregar a relações profanas com o sexo oposto apenas porque as condições sociais têm mudado. E as leis de Deus são eternas e perfeitas. Tudo bem que as pessoas não querem seguir, mas as leis são eternas e perfeitas. Isto porque relação profana com mulheres é o começo de toda a imoralidade. Em Acadêmicos Iludidos, Abai criticava a edição do Bhagavad Gita do Dr. Radhakrishna, citando especificamente o 34º verso no 9º capítulo, onde o Senhor Krishna declara que devemos sempre pensar nele e nos tornar seus devotos. O Dr. Radhakrishna comentara: não é ao Krishna pessoal que nós devemos render completamente, mas sim ao eterno, não nascido e primordial que fala através de Deus, Krishna. Puxa vida, deve mexer com espírito e fantasma esse doido aí. Então, nossa, que loucura, né, Bimala? Essas filosofias loucas, impersonalistas, quanto mais você fala, pior fica. Tá, vou ler de novo. Não é ao Krishna pessoal que nós devemos render completamente, mas sim ao eterno, não nascido e primordial que fala através de Krishna. Embora o significado óbvio do Bhagavad Gita fosse que devemos nos render a Deus, Krishna, a pessoa suprema, impersonalistas como o Dr. Radhakrishna obscureciam o sentido óbvio com o seu jogo de palavras. Eu cheguei até a ouvir a loucura, né? Krishna recebia espírito, né? Na cabeça de espírito de porco, Krishna recebia espírito, sim. Krishna é o espírito supremo. Como que Krishna vai receber espírito se ele é o espírito supremo? Não tem nem lógica um negócio desse, uma bobagem dessa. No dia do desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, Abai sentiu intensamente a separação de seu mestre espiritual. Ele entendia perfeitamente que as instruções de Srila Bhaktisiddhanta eram mais importantes que a sua presença física e que, de fato, o mestre espiritual estava presente em suas instruções. Dessa maneira, Abai sempre estivera ao lado de seu mestre espiritual. Contudo, neste dia anual, Abai não podia deixar de sentir-lhe a perda. Ele se lembrou de como em 1932 fora um devoto casado e um novo discípulo. Naquela época ele não tinha liberdade de prestar tanto serviço quanto agora. Porém, tinha sido naqueles anos que ele pudera ver o seu mestre espiritual, prestar-lhe reverências, comer dos restos de seu alimento que foi oferecido a Deus, Krishna, caminhar a seu lado, ouvir a sua voz, receber os seus olhares pessoais. Abai pensava em seus encontros com o seu mestre espiritual. Quão poderosa tinha sido a missão de Srila Bhaktisiddhanta. Suas gráficas trabalhavam dia e noite imprimindo revistas, livros, o diário Nadia Prakasha. E a Europa tinha sido um novo e promissor campo de pregação. Com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur na liderança, a Gaudiya Mata tinha declarado guerra contra as forças de Maya, a ilusão, e Srila Bhaktisiddhanta tinha tornado todos os seus discípulos destemidos. Abai sempre fora ávido por servir a seu mestre espiritual, por servir dentro da Gaudiya Mata com sua sede em Calcutá. Mas como ele serviria exatamente não se esclarecera para ele até ele receber a última carta de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Abai olhou para o passado de mais de 20 anos desde o desaparecimento de seu mestre espiritual. A Gaudiya Mata tinha sido desfeita por seus líderes e todos os demais haviam se espalhado como folhas numa tempestade. Era uma perda indescritível e era uma velha história, como os grandes renunciados, tendo desconsiderado as instruções de seu mestre espiritual, tinham caído em intrigas, disputas e litígios.
violentas facções partidárias, falsos líderes afirmando serem acharyas mundiais. E que grupo estava com razão? E qual grupo estava com a razão? Não, ambos estavam errados, totalmente errados. Por isso a Gaudiya Mata se desintegrara. Havia agora dúzias de pequenas matas e nenhuma pregação real como dantes, quando ele, Simha Guru, o mestre leão, lançara em pânico os impersonalistas, lideraram um exército de jovens e poderosos pregadores capazes de percorrer toda a Índia e todo o mundo. E os que mais sofreram com a dissolução da Gaudiya Mata foram as pessoas, os não devotos, que pouca esperança tinham de se salvar da artilharia de Maya, a ilusão. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati dera início a uma revolução transcendental. Mas agora, aquela revolução estava sendo suplantada por Maya, a ilusão. Os destroços espaços da Gaudiya Mata haviam se estabelecido tranquilamente em unidades autossatisfeitas, insuladas e quase impotentes. E era o povo em geral quem sofria as consequências. Abai tateava à procura de memórias de seu mestre espiritual. Ele se sentia seguro pelo fato de sua própria relação com Srila Bhaktisiddhanta Saraswati manter-se intacta e permanente. Contudo, sentia-se desamparado. Cumpria diligentemente a ordem de seu mestre espiritual de pregar em inglês. Porém, sem a presença física de seu mestre espiritual, sentia-se pequeno e muitíssimo só. Em momentos assim ele questionava se fora sábio em deixar a sua família e negócios. Lamentando a ausência de Srila Bhaktisiddhanta e a queda da Gaudiya Mata, ele compôs um poema bengali, Viraha Ashtaka. Peraí, deixa eu tomar água. Toma água, Bimala, para ler inteirinho aqui. Srila Prabhupada, vós sois sempre compassivo com as sofredoras almas. Nessa ocasião de vossa separação só vejo depressão. Um oceano ilimitado de misericórdia, cortando uma ilusão. Nityananda distribuiu um oceano, um dilúvio de amor a Deus, Krishna Prema. O Jati Gosai interromperam o fluxo. Mas vindo pessoalmente, Senhor, revelaste esta ilusão. Então, mais uma vez, todos estavam imersos no dilúvio do amor. Mesmo alguém tão caído, insignificante e pecaminoso como eu, apoiado na ordem do Senhor Krishna Chaitanya, enviastes todos os vossos servos de porta em porta como mestres. Havia pregação em toda parte, do mar aos Himalaias. Agora em vossa ausência, tudo é escuridão. Ó Srila Prabhupada, vós sois sempre compassivo com as sofredoras almas. Nesta ocasião de vossa separação, só vejo depressão. Assim como a Adwaita Prabhu trouxe o Senhor Goura, da mesma forma orou Bhaktivinoda. Seu entusiasmo vos trouxe. Apoiado em seu entusiasmo, vós vieste e fizeste todos compreenderem que a Índia é uma terra santa. Aquele que nascer na terra de Bharata deverá aperfeiçoar sua vida e depois pregar para os outros. Esta mensagem do Mahamantra Hare Krishna vós pregastes em toda parte. Agora, em vossa ausência, Senhor, tudo é escuridão. Vosso oceano de compaixão foi novamente interrompido. Este dardo de grande miséria trespassou meu coração. Sem a mensagem do Senhor Krishna Chaitanya há apenas confusão. Vendo isto, todos os devotos de Deus sentem as dores da separação. As almas condicionadas estão todas na escuridão mais uma vez. Elas buscam a paz, mas estão morrendo em um oceano de ansiedade.
Ó Srila Prabhupada, vós sois sempre compassivo com as sofredoras almas. Nesta ocasião de vossa separação, só vejo depressão. 3 pontinhos. A visão de Abai era sombria. A era dourada da pregação que florescera nos dias de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati não existia mais. Pela influência da ilusão, escrevera Abai, agora tudo é escuridão. Todas as instruções devocionais têm sido destruídas. Agora tudo tem sido invertido. Meditando sobre aquela grande personalidade investida do poder divino para salvar o mundo inteiro, Abai expressava seus sentimentos de fraqueza e desamparo. Por causa daquelas pessoas que não são fixas em serviço prático e amoroso a Deus, muitas ramificações espalharam-se por toda parte. Vossa mensagem conclusiva não tocou os ouvidos, de onde obterei força para o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Como poderei? Ele... É isso mesmo, Bima. Calma, não me apressa não, hein? Como poderia ele... Posso continuar? Muito obrigado. Como poderia ele, uma insignificante criança espiritual, sobreviver sem o seu pai transcendental? Agora, quem poderia salvar o mundo, que estava muito mais oprimido do que jamais estivera antes? Srila Bhaktisiddhanta dissera que um homem morto não podia pregar, somente alguém com vida poderia pregar. Enquanto Abai e outros pudessem se lamentar profundamente pelo fracasso da Gaudiya Mata, ainda haveria vida e ainda haveria esperança. Se todos obtivessem este direito e saíssem e fizessem discípulos, então as almas sofredoras do mundo poderiam ser salvas. Era inútil chorar pelo que seus irmãos espirituais haviam feito. Contudo, vendo aquilo e ressentindo-se daquilo, Abai encontrava dentro da dor do que poderia ter sido uma contínua centelha do que ainda poderia ser. Abai enviou este poema e Vrindavana Bhajana a Keshava Maharaja, que os publicou na Gaudiya Patrika. Li certo, lê de novo, tá bom. Abai enviou este poema e Vrindavana Bhajana a Keshava Maharaja, que os publicou no Gaudiya Patrika. Certa noite Abai teve um sonho impressionante, o mesmo sonho que tivera várias vezes antes durante os seus dias como chefe de família. Srila Bhaktisiddhanta aparecia exatamente como Abai o havia conhecido, o renunciado alto e erudito, proveniente diretamente do mundo transcendental, do séquito pessoal de Deus, Krishna. Ele chamava Abai e indicava que este deveria acompanhá-lo. Repetidamente chamava e acenava. Ele pedia a Abai que tomasse a ordem de vida renunciada. Venha, instava ele, torne-se um renunciado, um sannyasi. Abai despertou em estado de assombro. Ele pensou nesta instrução como outro aspecto da instrução original que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati lhe dera em seu primeiro encontro em Calcutá. A mesma instrução que seu mestre espiritual solidificara posteriormente em uma carta. Torne-se um pregador em inglês e difunda a consciência de Deus, Krishna, por todo o mundo ocidental. Renúncia visava aquele fim. Se não, por que teria seu mestre espiritual lhe pedido que a aceitasse? Abai raciocinava que seu mestre espiritual estava dizendo: tome a ordem de vida renunciada agora, que você será realmente capaz de cumprir esta missão. Anteriormente não surgira o momento adequado. Desculpem. Abai deliberava cautelosamente, aceitando a ordem de vida renunciada de um devoto de Deus que dedica seu corpo, sua mente e suas palavras totalmente ao serviço da suprema personalidade de Deus, Krishna, renunciando a todos os outros compromissos. Ele já estava fazendo isto.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati oferecera a ordem de vida renunciada a seus discípulos líderes para que eles pudessem dar continuidade à sua missão. Eles não o haviam feito. A pregação no Ocidente mostrara ser perigosa mesmo para os mais reconhecidos renunciados da Gaudiya Mata. Como poderia ele, um mero chefe de família, presumir que poderia ter sucesso onde os outros haviam fracassado? Ele estava hesitante. O sentimento de desamparo e incapacidade que ele expressara em seu Viraha Ashtaka existia nele. Mas agora seu mestre espiritual estava lhe acenando, acima de todas as outras considerações, acima inclusive da natural humildade. Agora, embora ele fosse idoso e solitário, o desejo de pregar exatamente como pregar o seu mestre espiritual permanecia dentro dele, uma determinação muito intensa, embora às vezes expressa discretamente. O padrão védico e o exemplo estabelecido pelos mestres anteriores era que se alguém queria liderar um movimento de pregação, a ordem de vida renunciada era necessária. Srila Bhaktisiddhanta tomara a ordem de vida renunciada para facilitar o seu trabalho missionário. O Senhor Krishna Chaitanya tomara a ordem de vida renunciada para incrementar o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Evidentemente, o Senhor Krishna Chaitanya era a suprema personalidade de Deus, Krishna, mas como seus jovens discípulos o haviam desrespeitado, tratando-o como a um homem comum, ele tomara a ordem de vida renunciada. Por quê? Um renunciado é automaticamente respeitado. A aceitação da ordem de renúncia por parte do Senhor Krishna Chaitanya foi uma tática intencional. Tão logo ele começou a viajar por toda a Índia como um renunciado, imediatamente atraiu milhares de seguidores para o movimento de canto e dança público de Hare Krishna. Sabendo que muitos enganadores aceitariam as vestes alaranjadas e abusariam do respeito prestado a um renunciado, o Senhor Krishna Chaitanya aconselhara contra a aceitação da ordem de vida renunciada na era de Kali. Ele sabia que os enganadores, disfarçados de santos, agiriam imoralmente, acumulariam fundos para o seu próprio gozo dos sentidos e fariam muitos seguidores simplesmente para aumentar o seu próprio prestígio. Batata, né? Fazendo-se passar por swamis, eles enganariam o público. E quanto mais engana, mais seguidores arruma, né? É assim que funciona, é assim que a banda toca, infelizmente. Posso continuar, Bímola? Então tá bom. Simplesmente para aumentar o seu prestígio, fazer um monte de seguidores e aumentar o seu próprio prestígio. Fazendo-se passar por swamis, renunciados, eles enganariam o público, porque as pessoas em Kali Yuga são incapazes de seguir as regras e regulações de um renunciado. O Senhor Krishna Chaitanya recomendara que elas simplesmente cantassem Hare Krishna. Contudo, se uma pessoa pudesse realmente seguir as regras, e especialmente se tivesse que difundir o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, a ordem de vida de renúncia seria necessário. Abai, primeiramente, teria que se aproximar de um de seus irmãos espirituais para obter permissão. Decidiu voltar-se para Bhaktivilasa Tirtha Maharaja, anteriormente Kunjabihari, o líder da Chaitanya Mata em Calcutá. Abai considerava a Chaitanya Mata como a sede da missão de seu mestre espiritual. Durante as inflamadas disputas legais, a Chaitanya Mata havia sido a aquisição mais apreciada e desde 1948 tinha estado sob a propriedade legal de Bhaktivilasa Tirtha Maharaja. Agora, embora cada renunciado tivesse o seu próprio lugar ou lugares, a Chaitanya Mata e Bhaktivilasa Tirtha Maharaja representavam legalmente a entidade Gaudiya Mata. Abai sentia
que, se quisesse tomar a ordem de vida renunciada e pregar no Ocidente, devia dar a Chaitanya Mata a primeira oportunidade de apoiar o seu trabalho. Em abril de 1959, Abai escreveu a Tirtha Maharaja, perguntando-lhe sobre a ordem de vida renunciada, como também sobre a possibilidade de imprimir alguns de seus manuscritos na Chaitanya Mata. E já que ninguém estava indo ao exterior, ele se voluntariava a fazê-lo em nome da Chaitanya Mata. Bhaktivilasa Tirtha Maharaja respondeu que Abai devia primeiramente se juntar a Chaitanya Mata. Ele mencionava a disputa que ainda se prolongava. Aqueles que estão agindo contra a Chaitanya Mata são motivados por suas ambições individuais. Qualquer pessoa que fosse contra a Chaitanya Mata, dizia ele, estava agindo ilogicamente e contra as instruções de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Assim, segundo Tirtha Maharaja, o que Abai devia fazer, o que Abai negligenciara fazer por tantos anos era se juntar a Chaitanya Mata e agir sob sua direção. Tirtha Maharaja mencionava vários membros da Chaitanya Mata que haviam aceitado a ordem de vida renunciada recentemente e dizia que Abai também podia se tornar um deles. Não, estou pensando aqui, não vou falar o que eu estou pensando, Bimala. Tá, parar de pensar e ler mais. Haviam aceitado a ordem divina recentemente. E dizia que Abai também podia se tornar um deles, oportunamente. Ele convidava Abai a vir residir na Chaitanya Mata. As casas que temos têm cômodos que são arejados e bem iluminados. Vamos tratá-lo com toda a deferência. Não haverá dificuldade alguma. Cuidaremos para que de nenhuma forma seja molestado. Porém, quanto à impressão de livros, estamos ansiosamente esperando para imprimir livros como o Satsandarbha, o Vedanta, baseado no serviço prático e amoroso a Deus, e muitos outros livros raros escritos pelos principais renunciados de Vrindavana. Primeiramente, imprimiremos estes livros. Livros escritos por você serão revisados por nosso grupo editorial. E se pudermos levantar os fundos, então eles poderão ser impressos de acordo com a prioridade. Os livros só serão impressos se forem favoráveis ao serviço da Chaitanya Mata. Portanto, se levantarmos os fundos, então pensaremos também em seu plano de ir ao exterior. Abai não se animou. Parece que eu estou lendo a primeira vez essa coleção, Bimala. Que louco, né? Como que é transcendental a leitura dos livros de Prabhupada. Parece que eu não li nenhuma vez. Tá, ninguém perguntou. Tá bom, sim senhora. Não é fácil não. Ai, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Socorro, Krishna, essa cruz está me esmagando. Abai não se animou. A dificuldade principal, sentia ele, era a escassez de fundos da Chaitanya Mata. Srila Prabhupada comenta: eu estava trabalhando com minha máquina de escrever quebrada. Recorri a nosso Tirtha Maharaja. Dê-me um quarto e imprima meus livros. Dê-me algum dinheiro. Vou juntar-me a você, eu pensava. Esta é a instituição de Guru Maharaja. E ele não disse não, mas a impressão de livros era tarefa difícil para ele. Ele não tinha dinheiro, mal coletava para manter o templo, imprimir livros era tarefa árdua e não a garantia de venda. Sem a impressão de livros e a ida ao Ocidente, sannyasa, a ordem de vida renunciada, não tinha sentido para Abai. Como Prabhupada era super inteligente, né, Bimala? Se fosse na conversa de alguns de seus irmãos espirituais, não tinha acontecido nada, né? E quem sabia quando Tirtha Maharaja sancionaria a sua renúncia, sua ordem de vida renunciada? Não havia por que ir a Calcutá apenas para residir em um quarto arejado e bem iluminado. Aquilo ele já tinha em Vrindavana.
Abai escreveu de volta a Tirtha Maharaja mencionando a ordem direta de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a ordem que lhe dera de pregar para as pessoas que falavam em inglês. Ele queria ir ao Ocidente imediatamente e achara que a Chaitanya Mata acolheria bem a sua oferta. Tanto Abai quanto Tirtha Maharaja tinham suas responsabilidades, mas talvez eles pudessem trabalhar juntos para levar a cabo o desejo de seu mestre espiritual. Abai pedia a Tirtha Maharaja que reconsiderasse o assunto. No dia 7 de maio de 1959, Bhaktivilasa Tirtha Maharaja escreveu de novo: sugiro que não tome decisões precipitadas, por ora. Fique conosco e ocupe-se a serviço da sociedade e então a ordem de vida renunciada. O propósito de aceitar a ordem de vida renunciada é servir a sociedade. Se este é o seu desejo, então Sri Chaitanya Mata decidirá sobre a sua ida à América para pregar e fará todos os arranjos. Nunca poderá ser o princípio da sociedade deixar alguém agir segundo sua tentativa ou desejo individuais. A sociedade decidirá após consultar com os líderes o que deve ser feito e por quem. É isto o que quero dizer. Antes de mais nada, é necessário identificar-se com a sociedade. Para pregar na América ou em outros países estrangeiros, é importante ter o apoio de uma organização digna. E em segundo lugar, é necessário estabelecer-se na Índia antes de ir pregar nos países estrangeiros. Acontece, porém, que não há conferências ou encontros no Ocidente como havia antes. A comunicação se faz através da televisão. Abai pôde compreender as necessidades e prioridades da Chaitanya Mata, mas não podia permitir que eles rejeitassem o que ele considerava um mandato mais elevado, pregar, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati ordenara. Abai oferecera seus serviços aos líderes da Chaitanya Mata, pensando que eles também veriam as coisas à sua maneira. Ele achava que, com a necessidade notória que o mundo tinha de consciência de Deus, Krishna, saltando-lhes à vista, eles veriam que este Abai Babu estava convencido e entusiasmado e, portanto, devia ser enviado imediatamente com tudo o que necessitasse, mas eles tinham outras prioridades. A seguir, Abai voltou-se para Keshava Maharaja em Mathura e Keshava Maharaja disse a Abai que tomasse sannyasi imediatamente, a ordem de vida renunciada. Após corresponder-se com Tirtha Maharaja, Abai sentira certa incerteza quanto à aceitação da ordem de vida renunciada. E agora, que estava sendo encorajado tão fortemente, ele resistia. Mas Keshava Maharaja tornou-se insistente. Srila Prabhupada comenta: eu estava sentado solitário em Vrindavana, escrevendo. Meu irmão espiritual insistia comigo e insistia assim: Bhaktivedanta Prabhu, você tem que fazer isso. Sem aceitar a ordem de vida renunciada, ninguém pode se tornar um pregador. Não era ele quem insistia, praticamente era o meu mestre espiritual quem insistia. Ele queria que eu me tornasse um pregador, de modo que forçou-me através deste irmão espiritual. Aceite. E assim, contra minha vontade, eu aceitei. A Keshavadi Gaudiya Mata estava localizada no meio de um dos bazares do centro de Mathura. É exatamente onde Bhaktisiddhanta queria, que os templos fossem estabelecidos. No ponto central, onde passa todo mundo, não na quebrada, onde não passa ninguém, Bimala? Sua entrada principal, Prabhupada falou, menos num ponto de ônibus. Porque barulho de ônibus brecando e acelerando não dá certo. No centro, menos em ponto de ônibus. Só isso, a recomendação de Prabhupada, que seguia seu mestre espiritual. Onde eu estava? A Keshavadi Gaudiya Mata estava localizada no meio de um dos bazares do centro de Mathura.
Sua entrada principal, um portal arqueado, dava para um pátio aberto para o céu através de uma grade de metal. A arquitetura era semelhante à do templo Vanshigopalaji. A atmosfera era solitária, como um mosteiro. Aqui Abai era uma figura familiar e bem-vinda. Aqui vivera, escrevera e estudara na biblioteca local, e editara o Gaudiya Patrika e doara a deidade do Senhor Krishna Chaitanya que se encontrava no altar ao lado das deidades de Radha e Krishna. Shri Shri Radha Vinoda Vihari. Mas sua visita durante setembro de 1959 não era uma visita ordinária. Ele entrou no templo vestido de branco, Abai Babu, um devoto casado, mas logo sairia vestido de alaranjado, um Swami, um renunciado. Abai continuava vivendo como um renunciante já há 9 anos. Ele não tinha necessidade de observar uma cerimônia ou proclamar-se um santo trocando de roupa branca pela alaranjada. Mas o sistema de sucessão discipular prescrevia que um homem tomasse a ordem de vida renunciada no final de sua vida, por volta dos 75 anos. Se seguir o padrão védico, Bimala? Se seguir a orientação do Senhor Chaitanya em qualquer idade. Como o Prabhupada deu a ordem de vida renunciada a devotos com 20 anos ou menos. Ele estava consciente dos renunciados enganadores. Mesmo em Vrindavana tinha visto ditos santos que não pregavam, mas simplesmente passavam seus dias caçando comida. Certos swamis, certos renunciados de Vrindavana chegavam mesmo a se entregar ilicitamente ao que supostamente eles tinham vindo rejeitar ali, a vida sexual. Tais pessoas estavam fazendo da ordem de vida renunciada cair no ridículo. E havia os renunciados de caça também, que viviam como chefes de família comuns, dirigindo templos como um negócio para manter as suas famílias e aceitando honra e doações do público baseando-se falsamente em nascimento. Abai sabia de todos esses abusos da ordem de vida renunciada, mas também conhecia o verdadeiro objetivo da ordem de vida renunciada. A ordem de vida renunciada era para pregar. Na manhã de 17 de setembro de 1959, no aposento de 7 metros por 3 metros e meio, onde se encontrava a deidade do Senhor Krishna, no segundo andar da Keshavadi Mata, um grupo de devotos sentou-se perante as formas de Deus de Radha e Krishna e do Senhor Krishna Chaitanya. As formas de Deus estavam vestidas coloridamente com roupas reais e coroas de prata. A mão direita de Radharani mantinha-se com a palma visível em gesto de bênção ao adorador. A seu lado, sua mão esquerda segurava uma flor para Krishna. Krishna estava a seu lado como um dançarino, colocando sua perna direita em uma casual pose de bico de pé diante de sua perna esquerda, tocando a sua longa flauta de prata, que ele encostava graciosamente contra os seus lábios vermelhos. Seus longos cabelos negros caíam além de seus ombros, e a guirlanda de cravos em volta de seu pescoço chegava até os joelhos. À sua direita encontrava-se a forma de Deus do Senhor Krishna Chaitanya, com o braço direito levantado, o braço esquerdo descansando a seu lado, o corpo ereto, os pés juntos, e tinha uma suave cor dourada e olhos alongados, uma boca vermelha bem formada e cabelo negro e escorrido descendo até os ombros. Em um nível abaixo das formas de Deus estavam os quadros dos mestres espirituais da sucessão discipular, Jagannatha Dasa Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gorakshora Dasa Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati e Bhakti Pragyana Keshava Maharaja. Abai assentou-se em uma esteira de grama kusha ao lado do Sanatana de 90 anos, que também receberia a ordem de vida renunciada naquele dia. Assentado ao lado oposto dos dois candidatos, Narayana Maharaja, discípulo de Keshava Maharaja,
Preparava-se para conduzir a cerimônia de mantras e oferendas de cereais e manteiga clarificada no fogo. Akinchana Krishnadasa Babaji, irmão espiritual de Abai, conhecido por seu doce canto, tocava tambor e cantava músicas de adoração a Deus que os devotos cantam. Sentado em um assento elevado, Sua Santidade Keshava Maharaja presidia. Uma vez que não se haviam emitido notas ou convites, apenas os poucos residentes do templo compareceram à cerimônia. Narayana Maharaja cantou os mantras necessários e depois recostou-se silenciosamente enquanto Keshava Maharaja dava uma palestra. Então, para surpresa de todos, Keshava Maharaja pediu que Abai falasse. Abai não esperava aquilo. Enquanto olhava à sua volta para a reunião de devotos, entendeu que a língua... Que a língua comum era o hindi. Somente Keshava Maharaja e alguns outros falavam inglês. Todavia ele sabia que devia falar em inglês. Após o discurso de Abai, cada iniciado recebeu o seu cetro, a Sannyasa Danda, o tradicional bastão à altura da cabeça feito de 4 varas de bambu atadas juntas e completamente envolvidas por um tecido alaranjado. Em seguida receberam suas vestes de renunciado, uma peça de tecido alaranjada para uma calça, outra para um tipo de camisa e 2 tiras para o interior, roupa íntima. Também receberam colares de tulasi para pôr no pescoço e o mantra de renunciado. Keshava Maharaja disse que doravante Abai seria conhecido como Bhaktivedanta Swami Maharaja e que Sanatana seria Muni Maharaja. Após a cerimônia, os 2 novos renunciados pousaram para uma foto de pé em ambos os lados de seu mestre de renunciado, que se assentou em uma cadeira. Keshava Maharaja não impôs nenhuma restrição a Abai. Ele simplesmente o animou a continuar pregando. Contudo, Abai sabia que se tornar a ser Bhaktivedanta Swami não significava meramente que ele renunciava à família, aos confortos do lar e aos negócios. Aquilo ele já fizera 5 anos antes. Mudar de roupa branca para roupa alaranjada, de Abai Babu para Bhaktivedanta Swami Maharaja, tinha uma importância especial. Era um mandato de que ele precisava para o compromisso irrevogável. Agora era apenas uma questão de tempo, antes que Bhaktivedanta Swami viajasse para o Ocidente, segundo lhe ordenara Bhaktisiddhanta Saraswati. Era isto que Bhaktivedanta Swami compreendia de seu novo status como um renunciado. A notícia do Gaudiya Patrika, da iniciação de renunciado, incluía um esboço biográfico de Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaja, apresentando uma lista dos principais eventos de sua vida, e o artigo concluía assim. Peraí, deixa eu tomar água, Bima. Desculpem. Vendo seu entusiasmo e capacidade de escrever artigos em hindi, inglês e bengali, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaja o instruiu a que tomasse a ordem de vida renunciada. Havia já aproximadamente 1 ano e ele estava preparado para tomar a ordem de vida renunciada. No mês de Bhadra, no dia em que Vishwarupa aceitou a ordem de vida renunciada, Bhaktivedanta Swami, na Shri Keshavaji Gaudiya Mata, aceitou a ordem de vida renunciada do fundador da Vedanta Samiti, Bhakti Pragyana Keshava Maharaja. Vendo aceitar a sua ordem de renúncia, vendo este passatempo de aceitar a ordem de vida renunciada, sentimos com isto grande afeição e entusiasmo. Este crítico momento de necessidade, nossa capacidade de apresentar o assunto em linguagem adequada, especialmente em idioma estrangeiro, certamente terá suas falhas,
e poderá haver muitas deficiências literárias, apesar de nossa honesta tentativa de apresentá-lo de maneira correta. Estamos certos, entretanto, de que, com todos os nossos defeitos a este respeito, a seriedade do assunto será levada em consideração, e os líderes da sociedade aceitarão isto mesmo assim, por ser uma tentativa honesta de glorificar o grande e todo-poderoso tão urgentemente necessário hoje em dia. Do Srimad Bhagavatam, Canto 1, Volume 1. Bhaktivedanta Swami, acompanhado por alguns dos devotos da Keshavadi Mata, fez uma curta excursão de pregação, percorrendo Agra, Kanpur, Jhansi e Delhi, mas logo voltou para o seu próprio quarto no templo Vanshigopalaji. Ninguém o chamava mais de Abhay Babu, mesmo entre amigos era Swamiji ou Maharaja. E muitas vezes havia pessoas que o chamavam de Swami Bhaktivedanta Ji, Swami Maharaja, A.C. Bhaktivedanta Swami. As pessoas prontamente reconheciam-no como um santo e lhe ofereciam respeitos. Contudo, seus problemas básicos continuavam sendo os mesmos. Ele queria escrever e imprimir, mas não tinha dinheiro. Pretendia difundir a mensagem de Deus, Krishna, mas poucos estavam dispostos a ouvir. Tais coisas não tinham mudado por ele ter se tornado um renunciado, um swami. Quando um bibliotecário aconselhou Bhaktivedanta Swami a escrever livros, eles eram permanentes, ao passo que os jornais eram lidos uma vez e jogados fora. Ele considerou que era seu mestre espiritual que estava falando através desta pessoa. Então, um oficial do exército indiano que gostava de volta ao Supremo sugeriu a mesma coisa. Bhaktivedanta Swami tomou isto como uma revelação de seu mestre espiritual. Como um servo dependente constantemente meditando nos desejos de seu mestre transcendental e buscando sua orientação, Bhaktivedanta Swami sentia as bênçãos recíprocas e a presença pessoal de seu mestre transcendental. Cada vez mais ele sentia o contato confidencial com Srila Bhaktisiddhanta e agora estava sentindo uma inspiração para escrever livros. Ele considerava o Srimad Bhagavatam porque este era a escritura dos devotos de Deus mais importante e mais digna de crédito. É conhecido como o Purana Imaculado. Embora o Bhagavad Gita fosse a essência de todo o conhecimento védico, apresentado sob a forma de breve ABC, o Srimad Bhagavatam era elaborado. E tanto Srila Bhaktisiddhanta Saraswati quanto Bhaktivinoda Thakur tinha escrito comentários bengalis sobre o Bhagavatam. De fato, a maioria dos grandes mestres devotos de Deus do passado tinham feito comentários sobre o Srimad Bhagavatam. O próprio Senhor Krishna Chaitanya havia recomendado o Srimad Bhagavatam como a literatura védica imaculada. Uma tradução e um comentário em inglês para esta obra poderiam algum dia mudar os corações do mundo inteiro. E se ele pudesse publicar mesmo uns poucos livros, sua pregação se intensificaria. Ele poderia ir ao exterior com confiança e sem aparecer de mãos vazias. Um dia, Gaurachandra Goswami, proprietário do templo Radha Damodar, aproximou-se de Bhaktivedanta Swami, convidando-o a que viesse viver no templo Radha Damodara, sendo o lar eterno de Jiva Goswami e Rupa Goswami, seria mais adequado para os seus escritos e traduções. Bhaktivedanta Swami se interessou. Ele jamais deixara de visitar aquele templo regularmente e sempre se sentia inspirado na presença dos túmulos samadhis, dos grandes líderes do movimento do Senhor Krishna Chaitanya, Jiva Goswami e Rupa Goswami. Mas quando foi dar uma olhada nos 2 cômodos disponíveis, encontrou-os em mau estado. Há muitos anos que ninguém os conservava nem vivia neles.
No entanto, não querendo perder a oportunidade, Bhaktivedanta Swami concordou em tomar os cômodos a preço de 5 rúpias por mês. Ele calculou que com um pouco mais de 500 rúpias poderia instalar eletricidade e fazer outros reparos nos quartos, e quando acabasse poderia se mudar para ali. Bhaktivedanta Swami considerou o convite auspicioso, e viver ali favorecia o seu novo projeto de apresentar o Śrīmad Bhagavatam em inglês. De todos os templos de Vrindavana, Radha Damodara tinha a maior coleção de escritos originais dos 6 principais renunciados de Vrindavana e seus seguidores. Mais de 2.000 manuscritos separados, muitos deles com mais de 300 anos, alguns mesmo com 400 anos. Bhaktivedanta Swami contava com morar ali algum dia e servir na companhia de Srila Rupa e Srila Jiva Goswami. Puxa vida, é por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, Bimala. Estou errando até teu nome. Tá, vou prestar atenção no seu nome. Onde eu estava, hein? Aqui. Tá, vou voltar um pouquinho aqui. Bhaktivedanta Swami contava com morar ali algum dia e servir na companhia de Sri Rupa Goswami e Srila Jiva Goswami. Por enquanto, ele permaneceria no templo Vanshi Gopalaji e com o dinheiro que coletasse, aos poucos repararia os quartos. Era uma máxima importante de Bhaktisiddhanta Saraswati que um pregador devia ir às cidades e não permanecer na reclusão de um local sagrado. Assim, com esse espírito, Bhaktivedanta Swami continuava alternando sua residência com Delhi, muito embora isto para ele fosse um inferno, e muito embora não fosse fixa a sua residência ali. Muitas vezes ele era hospedado por negociantes que se sentiam na obrigação de recebê-lo com base na cultura védica. Um bom homem, se queria ser favorecido por Deus, devia acomodar os santos e dar-lhes refeições e um lugar para dormir. Mas a visão de tais homens piedosos era um hinduísmo sentimental e suas recepções eram artificiais. Eles não podiam apreciar realmente a obra de Bhaktivedanta Swami. E Bhaktivedanta Swami não tencionava aproveitar-se de tais anfitriões. Então ele falou com o Sr. Hitsaran Sharma, gerente da Radha Press. No passado, o Sr. Sharma imprimira folhetos e papéis de carta para a Liga dos Devotos, e Bhaktivedanta Swami hospedara-se na casa do Sr. Sharma na ocasião. O Sr. Sharma apresentou Bhaktivedanta Swami a Pandit Shri Krishna Sharma, um sacerdote brahmana de casta e religioso ativo, sectário da centenária Sociedade Religiosa de Delhi, Shri Naval Prem Sabha. Por simpatia pelos esforços literários de Bhaktivedanta Swami, Krishna Pandita deu-lhe um quarto em seu templo Radha Krishna na vizinhança de Shipwada, da velha Delhi. Agora Bhaktivedanta Swami teria um escritório permanente em Delhi. O trem proveniente de Mathura chegava à estação da velha Delhi, perto de Chandi Chowk, a larga avenida pela qual fluía um rio de tráfego em dias úteis. Rickshaws, ciclistas, às vezes uma dúzia deles, ombro a ombro, automóveis em número menor, homens correndo, a pé, puxando carroças pesadas e bestas de carga, jumentos, bois, um camelo ou um elefante ocasional transportando cargas pesadas e sendo conduzidos por homens com chicotes nas mãos. Da intensamente movimentada Chandni Chowk, Bhaktivedanta Swami fazia uma curta caminhada até Shipwada, passando pelo Forte Vermelho, mantendo o templo Gauri Shankara à sua esquerda, e então prosseguindo por uma rua lateral, junto da grande e imponente mesquita Jama.
Perto de Chipewada, as ruas se tornavam estreitas. Chipewada tinha sido uma comunidade muçulmana até a partição de Índia e Paquistão em 1947, quando milhares de hindus punjabis se estabeleceram ali. Chipewada fazia parte de uma vizinhança mista de hindus e muçulmanos, tão apinhada de gente que os carros não tinham permissão para entrar pelas ruas. Somente carros de boi e rickshaws podiam penetrar nas movimentadas e estreitas vielas, e em algumas áreas as vielas eram trancadas com postes de ferro para as rickshaws não passarem. Mesmo um ciclista provocava confusão entre as multidões densamente apinhadas de lojistas e trabalhadores que se moviam pelas ruas e vielas. Ruas laterais davam em outras ruas laterais, vielas tão estreitas que os balcões de segundo andar de ambos os lados deixavam um vão apenas de alguns centímetros, praticamente formando um telhado sobre a rua, tanto que um pedestre podia vislumbrar apenas um pedaço muito estreito do céu. Pátios privados, lojas e quintais tornavam-se quase indistinguíveis das vias públicas, embora quase todas as lojas tivessem letreiros em hindi com subinscrições em inglês. Algumas tinham os escritos sinuosos do arábico, e era comum ver mulheres vestidas de negro, com os rostos cobertos por véu. No coração dessa intensa vida urbana estava a entrada estreita do templo Radha Krishna, de Krishna Pandit, com uma placa do semideus Ganesha e uma fila de pombos alinhados, e uma placa, vou ler de novo aqui. No coração dessa intensa vida urbana estava a entrada estreita do templo Radha Krishna, de Krishna Pandit, com uma placa do semideus Ganesha e uma fila de pombos aninhados bem acima de sua simples porta arqueada. O templo, com suas famílias residentes, retinha um pouco da atmosfera da vizinhança. Embora a sala do templo estivesse escura, as deidades de Radha e Krishna no altar estavam bem iluminadas. Radharani tinha cor creme e Krishna era de mármore negro e tinha cerca de 60 centímetros de altura. Estava decorado com pontos de polpa de sândalo fresca e uma máscara de sândalo amarela sobre sua testa. Ambas as formas de Deus estavam vestidas com roupas de seda. No segundo andar, bem acima da sala da deidade, estava um quarto de hóspedes, o quarto de Bhaktivedanta Swami. Suas paredes e chão de cimento estavam completamente nus. Projetando-se para fora do piso havia uma pirâmide de concreto de 1 metro de altura, com um pináculo indicando que as formas de Deus estavam diretamente abaixo. Bhaktivedanta Swami logo descobriu que seu quarto não era isolado, mas estava lado a lado com outros cômodos residenciais. Fora da porta, uma grade de metal menor que as do templo Vanchigopaladi e da Keshavadi Mata revelava o pequeno pátio do templo abaixo. Do teto mal se podia ver uma árvore. O panorama era de telhados de residências tão apertadamente apinhados que parecia que alguém poderia andar de telhado em telhado por toda a extensão do colossal Jama Masjid. As 3 grandes cúpulas da mesquita, rodeadas por minaretes mais altos, elevavam-se acima dos prédios ordinários, atraindo bandos de pombos que pousavam nas abobadas ou voavam fazendo círculos no céu. Krishna Pandit vestia um sobretudo de algodão leve e escuro, o tipo feito internacionalmente à moda de Pandit Nehru, e também usava um boné Nehru. Falava bom inglês e era loquaz. Era bem conhecido e respeitado pela vizinhança. Considerava Bhaktivedanta Swami como enviado de Deus, um santo para ele cuidar e mostrar mais uma vez a piedade da cultura hindu.
Ele achava o seu novo hóspede simpático, um simples, amável, atencioso e realizado erudito devoto de Deus. Krishna Pandit dizia que compreendia a importância da missão Sanatana Dharma de Bhaktivedanta Swami e sua necessidade de um escritório em Delhi, e prometia fornecer a seu hóspede tudo o que ele necessitasse. Embora Bhaktivedanta Swami relutasse em pedir qualquer coisa para si mesmo, Krishna Pandit trouxe-lhe uma esteira para assento e uma mesa baixa, colocando-os diante da pirâmide, e além disso trouxe-lhe um colchão. Mostrou a Bhaktivedanta Swami como operar a única luz do quarto, uma lâmpada com um quebra-luz de metal pendurada em uma corda que podia ser erguida ou abaixada à mão. Trouxe um quadro de Radha e Krishna que tinha sido dado a seu mestre espiritual pelo Maharaja de Jayapur e o pôs dentro de um nicho na parede, deleitando-se com o fato de que Bhaktivedanta Swami poderia mirá-lo com os olhos de um verdadeiro devoto de Deus. Bhaktivedanta Swami quisera um lugar seguro para escrever livros antes de ir para o Ocidente, e o Senhor Krishna o havia fornecido. Agora ele poderia trabalhar ou em Vrindavana ou em Delhi. Quase que imediatamente ele começou de volta ao Supremo novamente, seriando trechos de livros de seus manuscritos anteriores, enquanto ao mesmo tempo começava o Śrīmad Bhagavatam. A coleção, né? Quando Krishna Pandit ficou sabendo dos esforços solitários de seu hóspede em produzir de volta ao Supremo, ele se voluntariou para ajudar com alguns dos aspectos comerciais da publicação. Bhaktivedanta Swami sentiu-se realmente agradecido pelo auxílio sincero de Krishna Pandit e, em agradecimento, deu-lhe um nome adicional, Hari Bhaktanudasa, aquele em português, Hari Bhaktanudasa, aquele que serve ao devoto do Senhor Krishna. Após 6 meses em Shipwada, Bhaktivedanta Swami escreveu uma apreciação no livro de hóspedes do templo. Tenho a satisfação de escrever aqui, pois vim a Delhi, proveniente de minha residência no 1/859 Keshigata Vrindavana UP, simplesmente em missão transcendental de propagar o culto do serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. E tenho mais satisfação em mencionar aqui que Shriman Shri Krishna Sharma Hari Bhaktanudas tem me fornecido um quarto adequado para minhas atividades literárias. Estou publicando uma revista quinzenal em inglês, chamada De Volta ao Supremo. Neste local, e a Naval Prem Sabha, da qual Shri Krishna Ji é o... Calma. É o honorável secretário, está providenciando minhas palestras diárias sobre o Śrīmad Bhagavad Gita. Śrīmad Bhagavata. É o Śrīmad Bhagavata, Bima. O falecido Pandit Jyoti Prasada Sharma, pai de Shri Krishna Ji, também foi meu conhecido e durante sua vida, sempre que eu vinha a Delhi, o falecido Pandit Jyoti Prasada Ji fornecia-me um local para hospedar. Seu bom filho também está seguindo os passos de seu nobre pai. E como secretário da Naval Prem Sabha está prestando bom serviço, propagando o santo nome de Rama por toda a cidade. Em elegante escrita inglesa, Bhaktivedanta Swami continuava escrevendo que, em sua opinião, os templos deviam ser usados exclusivamente para educar o público em valores transcendentais e que era sua missão pessoal organizar templos em função deste serviço. Os templos não se destinam a chefes de família comuns ocupados simplesmente em questões de propensões animais. Aqueles que estão realmente ocupados no serviço à forma de Deus no altar do Senhor Krishna, o predominador do templo, podem ser admitidos a permanecer no templo, de outro modo, não.
tentar compor o Śrīmad Bhagavatam em Shipyuada enquanto rodeado por famílias às vezes ruidosas com seus hábitos domésticos não devocionais, o convenceu da importância de não usar um templo como apartamento. A despeito de ser conhecimento vivido na prática, né, Bimala? A despeito de seus planos de estabelecer e começar a tarefa monumental de traduzir o Śrīmad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami estava disposto a pregar de outras maneiras também. Em outubro de 1959, ele havia encontrado um artigo noticioso em The Times of India. 2 cientistas americanos tinham recebido o Prêmio Nobel de Física por descobrirem o antipróton. Segundo as afirmações fundamentais da nova teoria, dizia o artigo, pode ser, essa é a ciência que praticam por aí, pode ser, quem sabe, talvez, né? Dizia o artigo, pode ser que exista outro mundo, ou um antimundo composto de antimatéria. O outro mundo lembrou a Bhaktivedanta Swami o eterno mundo transcendental descrito no Bhagavad Gita. Ele estava bem ciente de que os cientistas não estavam falando de antimaterial no sentido de eterno ou transcendental, mas pensou em usar os seus termos científicos para captar o interesse das pessoas de mentalidade científica. Concebeu um ensaio apresentando a ciência teísta do Bhagavad Gita em termos da partícula antimaterial e do mundo antimaterial. Era uma época em que o mundo inteiro estava falando de viagens espaciais. A imprensa indiana havia feito uma reportagem sobre o Sputnik russo de 2 anos antes, e a corrida espacial havia começado. Aproveitando-se do vigente interesse por viagens espaciais, Bhaktivedanta Swami descrevia como, através da Bhakti Yoga, a alma pode viajar atravessando as extensões mais distantes de espaço até alcançar os planetas eternos do mundo transcendental, onde a vida é bem-aventurada e plena de conhecimento. Ele citava suas próprias traduções recentes de versos do Bhagavad Gita, dispostas na língua da nova física, com sua partícula antimaterial e seu mundo antimaterial. A obra completa, Fácil Viagem a Outros Planetas, era um manuscrito de 15.000 palavras que ele mostrou a Ritsaran Sharma da Radha Press. Mas ele não tinha dinheiro suficiente para poder imprimir o pequeno livro. Em fevereiro de 1960, Bhaktivedanta Swami decidiu imprimi-lo. Imprimiu ele mesmo em 2 números de Volta ao Supremo. Os artigos obtiveram uma resposta imediata de um físico da Universidade de Gujarat, em Ahmedabad, o Sr. Y.G. Naik, que recebeu de volta ao Supremo pelo correio. O Sr. Naik achou a aplicação de Bhaktivedanta Swami do princípio antimaterial realmente grandiosa. 3 pontinhos. Este é sem dúvida um clássico ensaio. O Sr. Naik estava interessado em discutir mais sobre física e conhecimento transcendental, e Bhaktivedanta Swami respondeu com igual entusiasmo, finalmente solicitando ao físico que se juntasse a ele na distribuição da herança cultural da Índia por todo o mundo. Desculpem. Convencido de que tal ensaio tinha grande potencial para despertar o interesse de leitores educados na língua inglesa, Bhaktivedanta Swami trabalhou arduamente para levantar o suficiente em doações para imprimir Fácil Viagem a Outros Planetas, como um livro em brochura. Ele finalmente o conseguiu no outono de 1960, um prólogo do Dr. N.K. Siddhanta, vice-reitor da Universidade de Delhi. Chegou tarde, mas foi acrescentado ao livro como separata. Apesar de todos poderem lucrar com ele, a comunidade estudantil em particular
é recomendada a ler o livro com cuidado e praticar Bhakti Yoga, que ajudará a fortificar a mente e edificar o caráter. Ficarei satisfeito de saber que estudantes e mestres estejam lendo esta obra. 3 pontinhos. Vários cientistas e acadêmicos indianos contribuíram com seus comentários, observando a visão científico-transcendental do livro e o método de se locomover no espaço, não por aceleração mecânica de velocidade, mas através de esforços psicológicos e emancipação transcendental. Tinha apenas 38 páginas, mas era sua primeira publicação, além do jornal de uma página dobrada. A página de Volta ao Supremo. Ele tentou distribuir o pequeno livro largamente. Deu uma cópia ao Dr. P. Banerjee do Museu Nacional de Nova Delhi. Dr. Banerjee comenta: ele costumava vir à biblioteca e consultar alguns livros, e foi ali que o encontrei. Ele me deu um livro chamado Fácil Viagem a Outros Planetas. Deu-me algumas cópias para eu distribuir por 1 rúpia ou meia rúpia cada uma. Eu me sentia atraído por ele. Eu achava que ele era uma pessoa santa com devoção pura e sem nenhuma fascinação externa. Ele não estava interessado em atrair as pessoas apenas em troca de nome e fama. Tinha pouco apoio dos outros. Vivia solitário em um pequeno quarto em Chipewada. Era devotado a seus estudos. Então eu lhe perguntei: Senhor, quando tiver tempo e se não se importar em vir à minha casa, será que o Senhor podia fazer o obséquio de vir aos domingos e recitar o Bhagavata em minha casa? E ele concordou prontamente. Era um bom erudito. Era erudito nas escrituras e gostava de comunicar as suas ideias aos outros. Era um bom orador e um bom companheiro de conversa. Era muito educado. Tudo o que dizia o fazia com muita distinção. Falava em bengali e explicava a essência dos versos. Às vezes, ele também se referia aos comentários apenas para me dar mais informação. Os outros não estavam muito interessados em comentários ou em aspectos difíceis, mas como ele sabia que eu tinha alguns estudos no campo, explicava-me os comentários e também para 1 ou 2 cavalheiros que também eram muito idosos e muito cultos. As reuniões em minha casa eram assistidas por cerca de 20 ou 30 pessoas, e ele continuava suas explanações durante 1 ou 2 horas. Então ele recitava o mantra Hare Krishna, e nós também participávamos com símbolos de mão e a sanfona, de modo que era uma reunião muito agradável, porque ele tornava as coisas difíceis muito fáceis e explicava tudo a todos nós segundo nossas necessidades. Ele sabia que este tanto é para esta pessoa, esse tanto é para aquele cavalheiro, esse tanto para os outros. Após os encontros, ele costumava descansar um pouco em minha casa. Eu lhe pedia para tomar refeições em minha casa, mas ele dizia que não tomava refeições preparadas pelos outros. Porém, quando ele encontrou minha esposa e ela disse que ficaria feliz de preparar-lhe as refeições, ele disse: está bem, eu as tomarei. E ela preparava-lhe as refeições quando ele vinha aos domingos. Às vezes, ele me perguntava como fazer com que cada vez mais pessoas se sentissem atraídas por este campo. Mas, como funcionário do governo, eu não podia persuadir ninguém muito abertamente. Tampouco eu tinha tempo para organizar algo em grande escala para ele. Mas ele não estava satisfeito com aquilo. Perguntava-me se poderia organizar algo em escala maior. Ele sabia que as pessoas que compareciam aos encontros em minha casa eram muito velhas, de 70 anos, 80 anos, e um tinha 90 anos de idade.
pessoas educadas e aposentadas. Aquilo durou não menos de 1 ano. Depois disso, ele disse que tentaria sair para outros lugares. Pediu-me para continuar as reuniões, mas eu lhe disse: eu não sou iniciado. E ele disse que eu podia continuar de qualquer modo, porque eu nascer em família de sacerdotes brâmanas. Ele me deu a autoridade para continuar por algum tempo, mas eu não pude continuar, porque costumava sair muito. Perdi todo o interesse depois que ele partiu. Eu era um empregado do governo. Fácil viagem a outros planetas tinha sido como um esquentar de motor para o seu verdadeiro trabalho de apresentar o Śrīmad Bhagavatam. Mas agora... Desculpem. Mas agora ele estava ainda mais convencido da necessidade dos livros. Para pregar, ele precisaria ter livros, especialmente se fosse para o Ocidente. Com livros, ele poderia criar uma revolução transcendental. Havia tanta literatura no Ocidente, mas os ocidentais não tinham nada daquele gênero, nada para preencher o seu vazio espiritual. Embora ele quisesse dar tanto tempo quanto possível para o Śrīmad Bhagavatam, decidiu prosseguir com De Volta ao Supremo usando trechos de manuscritos de livros já existentes como artigos. Ocasionalmente, contudo, ele escrevia e imprimia um novo artigo. Em perguntas relevantes ele escreveu: estamos simplesmente fazendo uma tentativa humilde de salvar o ser humano pela propaganda de Volta ao Supremo. Esta propaganda não é fictícia. Se de fato existe alguma realidade, esta propaganda de Volta ao Supremo é o começo desta era da realidade.